Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Habitação. Reabilitar é poupar recursos. O regime decidido pelo Governo permite que as autarquias e assembleias municipais aprovem, sem alterar o plano diretor municipal, a reclassificação de terrenos rústicos em terrenos urbanos, permitindo assim a construção habitacional. O Governo aprovou um decreto-lei que permite aos municípios a criação de zonas urbanas em zonas de solos rústicos. Manuel Castro Almeida, Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, defende que esta alteração legal vai aumentar a oferta de terrenos para construir habitação como forma de baixar os preços das casas. No artigo de opinião, no público, o Ministro disse que não faz sentido manter a proibição de construir novas habitações num tipo de solos sem real aptidão agrícola, quando o preço das casas é tão influenciado pelo elevado custo dos terrenos urbanos. Os partidos de esquerda discordam. 14 deputados do Bloco de Esquerda, PCP, LIVRE e PAN pediram a apreciação parlamentar do decreto-lei que possibilita a reclassificação de terrenos rústicos em urbanos. Segundo Mariana Mortágua, líder do BE, o objetivo é revogar a lei. O PS ainda não se pronunciou sobre o tema. O Presidente da República, ao promulgar o diploma, chamou-lhe uma entorse significativa. Helena Roseta, arquiteta e ex-autarca, diz neste episódio que reabilitar aquilo que já existe significa uma enorme poupança de energia, uma enorme poupança de recursos e menos CO2 para a atmosfera. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Helena Roseta, bem-vinda ao P24. O Governo aprovou recentemente um diploma que altera o regime de utilização dos solos, de modo a permitir a construção de habitação em solos rústicos. O Presidente da República chamou-lhe uma entorse significativa. Num artigo no público, Helena Roseta chamou-lhe a grande entorse. Porquê é que este diploma pode ser problemático ou até perigoso? Obrigada pelo convite. A questão é relativamente simples de explicar. Em termos de gestão do território, nós temos duas grandes categorias. O solo, que existe no nosso país, ou é rústico ou é urbano. Ou é rústico, isto, portanto, não se pode nele construir, podem ter outros fins da agricultura, fins da natureza, fins do ambiente, o que se quiser, mas não construção tipicamente. E o solo urbano é aquele que, através dos planos de ordenamento do território, tem características, capacidade e possibilidades de ter construção em cima. E construção não é só habitações, infraestruturas, as outras coisas todas. E a questão toda que este diploma levanta é que resolve permitir que se faça a transformação do terreno rústico em urbano sem plano de ordenamento do território. E isto é que é complicado, porque os planos são de facto mecanismos complicados, demoram tempo, são difíceis de fazer, mas exigem um escrutínio enorme para que um determinado terreno, que até aí não era considerado urbano, possa ser urbanizado, possa ter em cima construção, infraestruturas e tudo mais que fazem dele um terreno urbanizado. Se isso não é obrigatório, no fundo, é uma porta aberta a abusarmos, por um lado, de solo que não deveria ter esse destino, porque a lei de solos é muito clara. Os solos rústicos devem permanecer como tal, porque são necessários para o equilíbrio do país todo, do nosso território, do nosso sistema ambiental e tudo mais. E, por outro lado, tem aqui um problema económico por trás. É que o solo rústico é muito mais barato. E o solo urbano é mais caro, naturalmente, porque já teve em cima a valorização do plano, muitas vezes as infraestruturas, todos os serviços que já existem, portanto é sempre mais caro. Qual é a ideia que o Governo tem agora aqui? Se nós conseguimos fazer isto sem plano, as pessoas com solo barato, mesmo que seja um proprietário privado, solo rústico, barato, pode fazer casas mais baratas, porque paga menos pelo terreno. E, portanto, nós vamos ter casas mais baratas. Este raciocínio é demasiado simplista. É demasiado simplista por uma razão muito simples. Porque uma coisa é quem constrói, o promotor ou a pessoa que é proprietária a construir, sair-lhe mais barato porque já é dono do terreno e não vai gastar imenso dinheiro com o terreno ou consegue-o comprar a um preço baixo. Outra coisa é depois vender isso a um preço baixo. Uma coisa é construir a um preço baixo, outra coisa é vender, nunca é vendido ao preço de custo. É vendido sempre muito mais caro. Mas o simplex urbanístico do anterior governo de António Costa já tinha alterado a lei de solos e permitido requalificar foi mesmo, vamos lá ver, o anterior governo, através de um diploma que saiu em janeiro deste ano, chamam-lhe o simplex urbanístico, é o Decreto-Lei 10/2024, já tinha permitido alterar terreno rústico para urbano sem plano.
mas apenas em terrenos de propriedade pública. E, portanto, esta vantagem de ser mais barato revertia a favor do público, para o público E poder neste ter caso temos o habitações. privado incluído. Agora a palavra pública desaparece no diploma que este governo publica, portanto, agora é para toda a gente. E isso é que, de facto, é muito perigoso e não há garantia nenhuma, nem que o facto de as pessoas se pagar menos pelo terreno promova uma habitação que depois, para vender, seja mais barata. Não há nenhuma garantia que isso aconteça, e tanto não há que o próprio governo estabelece neste diploma um limite ao preço. E qual é o limite ao preço? Bom, podia ter ido buscar o limite que já tinha sido criado pelo governo anterior, que era a habitação acessível, que era 20% abaixo da mediana, e tinha que ter mais umas quantas condições. A definição de habitação acessível na Europa até é muito mais interessante do que esta. É a habitação que, não, para quem nela habita, ou através de arrendamento, ou através de compra com hipoteca, não absorve mais do que 33% do orçamento familiar. Os encargos com a habitação não ultrapassam um terço do rendimento familiar. O conceito que foi posto na legislação portuguesa é este: desde que seja um bocadinho abaixo do mercado, a gente já pode chamar acessível, 20% abaixo do mercado. Isso era o preço acessível do governo anterior. Este chamam-lhe custo moderado, Chamam-lhe preço moderado, valor não é? moderado. O que é valor moderado? Não é 20% abaixo da mediana, é 25% acima. Portanto, em vez de descer, sobe o valor. E é isso que eu acho que vai ser desastroso. Porque, primeiro, não tenho garantia nenhuma que quem compra terreno rústico para construir habitação, depois ponha a habitação a preços realmente compatíveis com o custo do terreno que teve. E, por outro lado, mesmo que se submeta aos limites que o governo põe na lei, esses limites já são acima da mediana atual. E, portanto, é isso que eu acho que é, de facto, a mediana atual varia no país. O país é todo diverso. Até pode haver sítios, admito eu, pontualmente no território nacional, em que esta solução do governo seja interessante e poderia ser equacionada. Agora, assim, por lei, para toda a gente, passar a ser assim, abrir esta porta para sítios onde a mediana já é altíssima, e nesses sítios onde a mediana já é altíssima, já é superior à média nacional, o preço ainda pode subir até 225% da mediana local. Eu acho isto tudo um excesso, está a ver? Acho isto tudo um excesso e, portanto, muito perigoso. Pode abrir a porta a muito negócio que não é necessariamente portador de grandes interesses para o público em geral, para as pessoas que precisam de habitação acessível, verdadeiramente acessível, e tem ainda um outro risco. Como não é preciso plano, isto é uma deliberação da autarquia com, portanto, Câmara e Assembleia Municipal. Eu já vi que o Sr. Ministro hoje respondeu num artigo no Público a dizer que se a gente não confia nas autarquias, nas câmaras e nas Assembleias Municipais, tanto confio que já fui Presidente de Câmara, vereadora de outra É e Presidente de uma exatamente isso que Assembleia lhe ia Municipal. perguntar. Helena foi autarca Não, já várias fui, vezes. confio. A crítica e confio. que faz esta proposta também não tem subjacente uma desconfiança Não, face às autarquias? mas eu vou dizer porque é que o problema, porque é que isto é difícil. As câmaras municipais ainda têm bons serviços, nem todas, mas muitas delas têm excelentes serviços técnicos e podem fazer um ótimo trabalho. As Assembleias Municipais não têm, quase nenhuma delas tem serviços técnicos competentes, ou usam os serviços da Câmara, ou não têm serviços nenhuns. Por esse país fora, há Assembleias Municipais que nem têm sede, não têm instalações, não têm serviços, não têm condições para fazer um escrutínio efetivo das propostas da Câmara Municipal. E esse é que é o grande problema também. Portanto, é um certo angelismo, se quiser acreditar que por ser eleitos locais vai correr tudo bem e vão fazer tudo lindamente. Precisam ter condições, e eu acho que muitos não têm. Portanto, Aliás, tu a achas Associação que há Nacional aqui condições para negócios e especulação imobiliária? Pode haver especulação imobiliária, mas sobretudo haverá erros grandes que podiam ser evitados com cuidado. De ordenamento de território. Para isso é que os planos existem, para isso é que existem especialistas de planeamento, para isso é que existem urbanistas no país, existem pessoas qualificadas, com muita qualificação mesmo, que fazem estas coisas. E, portanto, acho que temos que ser exigentes, estamos no século XXI, olhamos para o mundo, olhamos para a Europa, olhamos para as alterações climáticas, toda a gente diz que é preciso preservar os territórios, preservar o ambiente, cuidar do território rústico, cuidar dos equilíbrios ambientais, e eu acho que este diploma vai em sentido contrário. Embora, tem que dizer-se, está lá, que tem que ser salvaguardadas a reserva agrícola, a reserva ecológica, mas não é tudo, são umas partes, mas também não diz quais são as partes. Na reserva agrícola, os territórios classe A e classe A1.
pronto, entramos no domínio do calão técnico e a maior parte das pessoas não percebe o que é que isto quer dizer. Bem, esta lei surgiu um pouco em surdina no final do ano, mas entretanto os partidos de esquerda, à exceção do PS, que ainda não se pronunciou sobre o decreto-lei, pedem a sua apreciação parlamentar. O que é que acha que pode acontecer, ou melhor, o que é que deve acontecer? Revogação? Reforma? Vamos lá ver, a apreciação parlamentar o que é que é? É um mecanismo que a Constituição prevê para quando sai um decreto-lei do Governo que não passou pelo Parlamento, os deputados no Parlamento poderem chamar o decreto ao Parlamento e verificarem se realmente querem que ele se mantenha em vigor ou não. Isto num governo que não tem maioria no Parlamento é particularmente importante porque, exatamente por não ter maioria no Parlamento, é que o governo seguiu este caminho, em vez de ir pela alteração da lei de solos, que essa era uma lei de bases, tinha que passar pelo Parlamento, e era o que eles tinham no programa do governo. Portanto, resolveram seguir este caminho, que lhes pareceu mais fácil, mais viável, fizeram o diploma, até fizeram algumas audições, e aproveito para dizer que é lamentável que não tenham posto cá fora os pareceres que já obtiveram. Sabemos que há um parecer da Associação Nacional de Municípios, há um parecer da Associação Nacional das Assembleias Municipais. Estas duas associações representam as entidades que no fundo vão usar o diploma. Porque é que os pareceres não são públicos? Deviam ser, porque isto é um tema que interessa a toda a gente e que mesmo aqueles que não conhecem muito bem se pode explicar de maneira fácil e portanto alerto para isso. É claro que vamos ver o que é que isto tudo vai dar, vamos ver como é que isto tudo se vai resolver e o que é que eu espero que aconteça. Ora bem, entrando este pedido no Parlamento, entrou com a assinatura de 14 deputados, o mínimo eram 10, estes 14 deputados representam 4 partidos da oposição, mas não representam nenhuma maioria no Parlamento. E, portanto, podem estar cheios de boa vontade, mas não têm votos suficientes para alterar seja o que for. Portanto, agora o que é preciso é que o processo no Parlamento alargue e que haja mais gente a juntar-se a este escrutínio e à vontade de resolver este problema. Como é que isto pode acontecer? O que está previsto, e é o procedimento que está previsto no regimento da Assembleia da República, no fundo há aqui 2 cenários possíveis, se quiser, não gosto muito de usar a palavra cenários, mas aqui ajuda. Há duas alternativas. Ou aparecem, por iniciativa dos deputados, propostas para cessar a vigência do diploma, ou seja, não é bem revogar, porque isso teria que ser o governo a revogar, Retirado na outro governo, mas prática. é acabar com ele, na prática é acabar com ele. Se houver uma cessação de vigência, se for aprovada pelo Parlamento, suspende imediatamente, o diploma deixa de vigorar. Ele só entraria em vigor no final do mês de janeiro, tem 30 dias para entrar em vigor, se entretanto isto acontecer, acabou, era muito bonito, mas não levou a nada nenhum, ficamos como estávamos. Se isso não acontecer, e havendo propostas de alteração, portanto, havendo vontade de não deitar fora tudo, mas ver com calma todos os artigos e ver se há coisas que realmente podem ser interessantes e podem ser aproveitadas, havendo outras que não devem ser aproveitadas, pode haver propostas de alteração. E aí abre-se o processo todo da discussão na especialidade. Esse processo é muito interessante, é um processo que eu costumo chamar a caixa preta do Parlamento, porque é um processo que se passa na Comissão, os jornalistas acompanham, a maior parte dos cidadãos não sabem bem para que é que isso serve, mas serve, é aí que se fazem as leis. É quando os senhores deputados são sentados em comissão, à volta de uma mesa, às vezes até em grupo de trabalho, num grupo mais pequeno, e que começam a redigir e a alterar as coisas que lá estão e a pôr outras. Essa parte é que é a parte importante. Normalmente, nessa altura, o que é que acontece? O Parlamento faz audições, manda chamar lá estas entidades que estão a tomar posição, a Associação Portuguesa de Urbanistas, vários especialistas de várias matérias, gente ligada a redes, a rede H, a rede Habitação, enfim, muita gente que tem vindo a tomar posições, pode ser chamado ao Parlamento para explicar porque é que não está de acordo. E provavelmente também serão chamados os que estão do outro lado, por exemplo, a Associação Portuguesa dos Promotores Imobiliários, a dizer que isto é muito importante e que tem que ser feito porque precisam de mais habitação, mais construção. E isso é fundamental, e que isso seja público e que se acompanhe. E disso tudo, no fim, o que é que acontece? Ou realmente há uma maioria de deputados, independentemente agora dos partidos que acompanham, que propõem alterações ao diploma e eles são aprovados, e o diploma é alterado, ou não há. Se não houver, fica tudo como está, isto foi tudo muito bonito, gostámos muito, mas não acontece nada. É isso que eu quero evitar, primeiro porque há muita energia já desenvolvida neste processo e em segundo lugar porque a questão é mesmo grave e isso é mais importante, a questão é mesmo grave para o nosso território. Portanto, achava preferível introduzir algumas reformas mais eficazes? Não, ouça, eu preferível, a mim tanto se me dá que seja um cenário como o outro, mas admito, porque sou reformista, não sou radical, admito que, lendo com cuidado todo o trabalho que teve o governo atual a fazer este diploma, que haja lá coisas que se possam aproveitar, admito isso perfeitamente.
mas tem que ser visto à lupa, tem que ser visto com cuidado e tem que se pensar nas consequências. Há uma coisa em que eu admito que o governo tem razão. O solo rústico, construir em solo rústico é mais barato do que construir em solo urbano. Isso é óbvio, isso é um dado da realidade. Aliás, é tão óbvio, foi assim que se construíram os bairros, as chamadas AUGIs, as áreas urbanas de géneros ilegal do país, são feitas assim. As pessoas compraram terreno rústico e construíram em cima sem plano nenhum e também sem autorização municipal. E, portanto, é mais barato, claro que é. E essas pessoas que vivem nesses bairros só têm habitação porque se atiraram a esse risco. E até pagam IMI, mas conseguiram ter habitação. Mas não é esse o caminho que nós defendemos, não é um caminho de fazer sem autorização, estar sempre com o credo na boca de multas e outras sanções. Não é esse o caminho. O caminho devia ser o caminho de estar cá o planeamento urbanístico para servir os interesses da população, para servir os interesses do país e para servir os interesses do território. E, portanto, penso que nós podemos ter habitação mais barata, sem ser por esta via, usando os recursos habitacionais que já existem. Nós temos mais de 700 mil casas vazias no país e eu não vejo medida nenhuma do governo para que essas casas vazias, estou a falar das privadas, sejam promovidas o seu uso. Medidas de incentivo para porem essas casas no mercado. Incentivo, facilitar, dar permissões ou mais habitação, previa algumas medidas, algumas eram muito duras porque eram coercivas. Mas podemos ter medidas de incentivo. Nós não podemos construir o país todo les a les, o país tem que ter espaços não construídos, é fundamental. Eu acho que toda a gente percebe isto que eu estou a dizer. Cada vez mais as pessoas precisam da natureza e de a defender. Portanto, para terminar, a reabilitação de edifícios urbanos degradados ou aproveitamento de terrenos urbanizáveis, como muita gente defende, são para si alternativas mais eficazes a esta medida? Podem ser alternativas mais exigentes, mas são alternativas fundamentais porque nós não temos de estar a pensar só no imediato, também temos que pensar nas consequências a prazo. Reabilitar aquilo que já existe significa uma enorme poupança de energia, uma enorme poupança de recursos e menos CO2 para a atmosfera, quer dizer, é tão simples quanto isto. Isto tem consequências ambientais. Nós não temos recursos infinitos, nós não podemos estar a construir infinitamente. Nós temos que usar muito bem os recursos que já temos. Os próprios materiais de construção que já estão envolvidos na construção existente podem ser reciclados. É toda uma outra maneira de trabalhar que tem que entrar em ação. É hoje chamado a isto a economia circular, mas é assim que tem que ser, porque senão nós estamos a depredar um território e vamos a deixá-lo cada vez pior a quem vier a seguir. Lara Roseta, foi um prazer tê-la aqui no P24. Muito obrigada, Amílcar. No interior nasce o futuro. O programa promove uma iniciativa da Fundação La Caixa em colaboração com o BPI e em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, transforma ideias em soluções concretas para o desenvolvimento sustentável das regiões do interior de Portugal. Um dos grandes exemplos é o projeto 3Rs, Regenerar, Reformular e Reinventar, desenvolvido pelo Laboratório Associado para a Química Verde em Macedo de Cavaleiros. Este projeto visa resgatar culturas esquecidas como lentilha, termoceiro e trigo sarraceno, integrando-as em sistemas agroecológicos inovadores. Com o apoio do programa Promove, a equipa propõe-se a superar barreiras técnicas e impulsionar práticas agrícolas mais sustentáveis, dinamizando simultaneamente a economia local. Dê também vida ao seu projeto e ajude a promover o interior de Portugal. Submeta a sua candidatura até 29 de janeiro de 2025 em fundacãolacaixa.pt/concurso-promove. Este conteúdo comercial foi produzido pelo Estúdio P do Público. Penas McGraw foi considerado culpado de tentativa de roubo do Diamante Azul. Se não fossem as ações de 2 cidadãos íntegros, o seu plano malvado seria bem sucedido. Para terminar, Wallace, o inventor de engenhocas, e Gromit, o seu cão fiel, regressam com uma nova aventura 20 anos depois da primeira longa-metragem. Desde a sua primeira aparição, em 1989, Wallace e Gromit ganharam 3 Oscars, deram a volta ao mundo e tornaram-se embaixadores culturais de uma certa Inglaterra. O Y foi a Bristol, no Reino Unido, espreitar a rodagem de Wallace and Gromit, A Vingança das Aves. Leia a reportagem de Jorge Mourinha, nos estúdios da Hardman, em cultura.y.pt. Obrigado por vir o P24. Voltamos amanhã.
O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.